A situação do Brasil é singular. O Brasil é um país que tem suas próprias circunstâncias diante do mundo. Ele possui uma história muito singular. O Brasil é um país nascido do Estado patrimonial português. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que nasceu do ímpeto inglês puritano, de escapar do jugo daquele faraó, o rei inglês. Os puritanos fizeram isso abrindo o Oceano Atlântico rumo à sua terra prometida, a Virgínia. Em contrapartida ao Estado brasileiro, o Estado para-americano, ele é o pesado cobrador de impostos, é o fiscal, é o confiscador. Ele protege os seus próprios interesses, em detrimento dos interesses do povo. É o assim chamado monopólio da violência. Certamente aquele que primeiro definiu o Estado como sendo o monopólio da força, ele o fez certamente inspirado pelo espírito, o espírito anglo-saxão. Para a realidade brasileira, todavia, outro conceito é cabível. Apesar deste país ele possuir a sua devida influência anglo-saxã, como consta bem, por exemplo, Gilberto Freire em seu livro Ingleses no Brasil, e ainda mais hoje, quando é visível a influência do modo de vida americano, não só no Brasil, mas em todo o mundo. O que é o Brasil? O que é ser brasileiro? Ainda é uma questão muito em voga. Assim também como era o caso para os alemães, ainda no século XIX, a questão, o que é Alemanha? O que é ser um alemão? Ainda permaneceu em voga, até a unificação do país em 1871. Isso, todavia, foi um marco que significou que a Alemanha foi um país que se unificou muito tardiamente. E, no nosso caso, no caso do Brasil, isso significa que, na era das dissoluções nacionais, o Brasil ainda não se deu conta de sua própria identidade. O Brasil muitas vezes dá a impressão de que ele foi originado, de que ele nasceu de mais de uma mãe. De um lado temos a Igreja Católica, a comunhão com Roma, o ímpeto missionário dos jesuítas, o impulso exploratório dos portugueses. Por outro lado, temos também o pecado da carne, o sincretismo com os africanos e indígenas, tão vigiado pela Inquisição, o ímpeto por riqueza das bandeiras, de fazer no Brasil o que fizera Hernán Cortés, o grande explorador do México, com o vice-reinado na Nova Espanha. O Brasil é um país que nasceu da monocultura da cana, à custa do sangue e suor dos negros, das casas grandes de alvenaria, de arquitetura gorda, horizontal, cozinhas enormes, vastas salas de jantar, numerosos quartos destinados a filhos e hóspedes, capelas puxados para a acomodação dos filhos casados, quartos isolados para as mulheres solteiras ao centro das casas, as igrejas pomposas de Minas Gerais, as capelas do Nordeste, todas de alvenaria, pomposas demais por dentro, extremamente adornadas com estátuas, pinturas, candelabros, com ouro. Nenhuma cidade das Américas, na mesma época do Brasil colonial, comparava-se a Recife colonial ou então a Ouro Preto. Ao mesmo tempo, o Brasil foi o país que passou pela Inconfidência, pela constante presença do fiscal do rei português, do contrabandista francês, do invasor e pirata holandês, do comerciante inglês, sobretudo na época da abertura dos portos, do missionário jesuíta, do bandeirante, que se tornou também sertanejo, gaúcho, tropeiro, caipira. Essa formação do Brasil é singular. Ela naturalmente vai levar a uma situação social distinta, também singular, e que faz com que a mistura e o amalgamento de tudo isso seja a grande marca do Brasil. Por onde que eu quero ir com tudo isso? Na origem do Brasil está uma origem que se diferencia radicalmente dos outros países americanos, seja da América Hispânica ou da América Anglo-Saxã, no caso dos Estados Unidos e Canadá. O sentido político que o Brasil tomou, precisamente, segue da mesma direção que o Estado português tomou desde a Revolução de Avis no século XIV, antes do descobrimento do Brasil no século XVI. A figura do rei era como se fosse o dono da nação. Ele era o principal lavrador, o principal comerciante. Em Portugal não havia o rei cavalheiresco medieval que disputava em seu conselho com os senhores feudais. Muito pelo contrário. O território é patrimônio do rei. É essa palavra-chave para definir a estrutura política do Brasil. Patrimonialismo. Essa questão toda da história do Brasil vale uma investigação sobre a relação do brasileiro, em geral, que é fruto de todo esse processo histórico, com a política. Precisamente a relação do brasileiro com o Estado é muito ambígua. Por um lado, toda a história do Brasil ela pode ser vista como a história da desalienação pelo poder, a proteção dos senhores de engenho pelos reis de Portugal, que garantia a sobrevivência das casas grandes, Dom João VI, que elevou o Brasil a um reino, que foi ele que deu a este país a qualidade de uma nação e mil outros benefícios. Os principais marcos históricos do Brasil também, todos eles remetem
ao Estado ou à ação do Estado. A independência, a abolição, a proclamação da República, a Constituição. No mesmíssimo tempo, o Estado brasileiro é celebrado por certos feitos, mas ele ao mesmo tempo é o Estado de Palmares, da Inconfidência, da Guerra de Canudos, dos golpes militares. Essa ambiguidade histórica, que se reflete também numa ambiguidade de atitude do brasileiro, ela é muito bem sintetizada na ideia que foi expressa por um filósofo brasileiro, João Camilo de Oliveira Torres, em seu livro Interpretação da Realidade Brasileira, onde ele diz, abre aspas, o brasileiro, ele utiliza o governo por muito confiar, por esperar milagres dele. E como estes não chegam, ele o ataca violentamente, em verdadeiros parricídios rituais. É isso, por sinal, essa relação de amor e ódio, de esperar milagres e de parricídio, de considerar como pai e de buscar matá-lo, que talvez seja uma boa explicação para a adesão fervorosa, especialmente em época de eleição, daqueles que até mesmo se dizem apolíticos, anarquistas, que não ligam para a política, que em tempo de eleição possuem uma adesão fervorosa a qualquer candidato que apareça. Muitas vezes, essa adesão aos candidatos emula uma fé religiosa no futuro. Um futuro de ordem e de progresso. E uma ação salvífica do candidato, especialmente do candidato a presidente, contra outro candidato que por acaso ele possui o inverso, uma ação de amaldiçoar. A eleição se torna no Brasil, hoje especialmente, uma guerra entre bem e mal. Ele encontra seu campo de batalha nas urnas. O cidadão é aquele que batalha. As suas armas são seus dedos. O cidadão aciona suas armas, os seus dedos, para apertar 3 botões, 2 números e um confirma, e uma urna eletrônica, e enfim, decide essa acirrada batalha entre bem e o mal. Seria cômico se não fosse trágico. Esse milenarismo político, pode-se dizer, é muito bem explicado por João Camilo de Oliveira Torres. Diz ele que raro é o brasileiro que não acredita em alguém que vai salvar o país, ou pelo menos numa revolução salvadora. Sempre se espera algo de uma ação política que será a definitiva realização de todas as aspirações coletivas. Para quem quiser um exemplo concreto disso, basta olhar para as últimas 2 eleições. Em 2022, inclusive, foi muito bem utilizado como propaganda política a noção de uma batalha de bem contra o mal. Em outros casos, em 2018 especialmente, isso era algo mais velado. Dizia que se um candidato vencesse, um lado contra o candidato, dizia que se o candidato vencesse, ele perseguiria todo o direito das minorias, não existiriam mais negros, mulheres, ou direitos dos negros, das mulheres, dos trabalhadores, ia ser a catástrofe, o retorno do fascismo europeu. O outro lado dizia que, contra o outro candidato, dizia que se este ganhasse, o Brasil se tornaria uma Venezuela com inflação altíssima, sem comida, um país comunista, basicamente. Por outro lado, aqueles que eram a favor de um candidato diziam que, se um ganhasse, o futuro seria de igualdade, de respeito às minorias, de prosperidade econômica acima de tudo. O outro lado já dizia que, se seu candidato ganhasse, enfim, a corja toda que coloca o país no atraso seria expulsa. Não só isso, como também teríamos finalmente um líder forte e que botasse ordem neste país. Com tudo isso que falei, resta ainda a pergunta, que foi colocada no início deste vídeo. Na situação histórica do Brasil, o que é o Estado? Bem, o Estado, popularmente e cotidianamente, é o que a gente chama de o governo. Ele refere-se, principalmente e frequentemente, tão simplesmente ao poder de decidir. Os deputados são os que deliberam e os partidos são os que dividem o poder. Aquelas definições de Estado filosóficas que remetem especialmente ao idealismo alemão, segundo o qual o Estado seria alguma realidade política total e que assim todos os cidadãos eles seriam membros do Estado, não é cabível à concepção corrente que há no Brasil ou à situação brasileira. A polis grega também não. Interpretando a realidade brasileira, João Camilo de Oliveira Torres nos dá algumas luzes. Diz ele que o Estado é, por definição, uma realidade estranha e separada. Fecha aspas. O brasileiro, então, não se sente solidário ao Estado. O Estado é tão somente parte do corpo político. Ele não é aquela realidade unificadora que abarca todo o corpo dessa nação ou do povo. Mas temos aí uma nuance. Não se trata de uma instituição, na nossa situação, que de fato cumpra com sua especialização em função do todo, isto é, em função do bem do povo, da população, de seus súditos. O imposto que o brasileiro paga não passa do dinheiro que o indivíduo paga para o governo. Não é um dinheiro pago à coletividade, ou à totalidade, ao todo, à sociedade inteira. Quando se fala nas funções que o Estado cumpre, elas não são relacionadas à coisa pública, à res pública, mas tão somente à coisa particular, como diria o Raimundo Faoro em sua grandíssima obra Os Donos do Poder.
Mas aí resta a pergunta: particular de quem? Particular do governante, do estadista, dos seus próximos também, de seus amiguinhos. É esta a resposta. Então, em uma concepção autenticamente brasileira, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, é um estado de bem-estar. É um governo benfeitor. Mas ele só é benfeitor àqueles que estão próximos dele, aos amigos. É um poder pessoal. Não de Césares, mas de uma oligarquia. É um estado de favores e concessões a um seleto grupo de amigos, de favorecidos. Nós, brasileiros, não gostamos de pagar imposto, mas ao mesmo tempo, somos nós que exigimos constantemente benefícios e mais benefícios do governo. Ninguém, como um brasileiro médio, vai esperar soluções governamentais. E ainda, falando em pagar imposto, recentemente foi dia do trabalho. E sabemos muito bem que o brasileiro precisa trabalhar quase metade do ano. Em 2023 foi até o dia 27 de maio, para ser mais preciso, somente para pagar impostos. Essa ambiguidade de atitude também origina uma síntese. O brasileiro não necessariamente é contra a intervenção do Estado na economia. Isso é um empecilho para o liberalismo brasileiro, inclusive. O que define se o brasileiro é a favor ou não, se este ou aquele brasileiro é a favor ou não da intervenção do Estado na economia, depende somente se essa intervenção favorece ou não os interesses econômicos. É isso o que determina se ele é a favor ou contra, se favorece ou não a ele. É justamente esse aspecto psicológico, essa psicologia, que explica inclusive a história econômica do Brasil, especialmente a história recente. Mas se voltarmos lá para o século XX, foi essa psicologia que fez com que o Brasil, no governo de Taubaté e com suas políticas reguladoras do café, até o governo Vargas, antecipasse em décadas as políticas econômicas que o economista inglês, por exemplo, John Maynard Keynes, defendia. Outro aspecto fundamental que temos com isso também é o do oficialismo. O povo não origina o Estado, é o Estado que origina o povo. Antes de existir a prática, a atitude do povo, portanto, existe a lei. O oficialismo é justamente essa necessidade de transformar tudo em lei, transformar tudo em algo formal. É o carimbo, é o selo oficial, é o diploma, é o certificado. As cerimônias são o que mais importa. A forma ou aparência prevalece totalmente por cima do conteúdo real da coisa. Talvez por isso seja o brasileiro um dos povos que mais se iludem com as aparências e que mais caem em golpes por aí. É essa longa tradição de oficialismo, de formalismos, de legalismos, que faz com que as carreiras no direito, no Brasil inclusive, sejam tão atrativas. A entrada no funcionalismo público, a burocracia, tudo isso forma o que o Raimundo Faoro inclusive chamava de estamento burocrático. O legalismo também no Brasil tem uma face. O legalismo diz: tá na lei, tem que cumprir. Pergunto quantas vezes vocês já ouviram isso. Com isso tudo, parece que o brasileiro ele age como se não houvesse nada de superior à lei. Nem mesmo a lei religiosa, a lei de Deus. O que vale é o que o juiz diz, é o que está na Constituição. Nós todos vemos hoje a consequência disso. Por fim, temos um insight que resume muito bem tudo que foi dito aqui. Esse é o insight de João Camilo de Oliveira Torres, na mesma obra que eu citei anteriormente. Ele diz aqui, abre aspas: o Brasil é um país formado às avessas. Começou pelo fim. Teve monarquia antes de ter povo. Teve parlamentarismo antes de ter eleições. Fez escolas superiores antes de alfabetizar. Teve bancos antes de formar economias. Buscou artistas antes de formar arte. Tentou formar política externa antes de ter consciência interna. Fez empréstimos sem riqueza consolidada. E que aspirou hoje, e ainda aspira, a ser potência mundial, sem antes ter a paz e o vigor dentro de sua própria nação. Este foi o vídeo. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se gostou, deixe seu gostei, deixe seu like, fale o que achou do vídeo, suas reflexões que você teve. Este é o intuito deste canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.